Saudações rubro-negras, eu sou Isaac Pessoa e esse é mais um Horário Rubro-Negro e hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, primeira rodada, São Paulo e Flamengo. Muito bem, rapaziada, para começar aqui, queria falar sobre o São Paulo, que cheio de impeachment, protestos, e infelizmente isso acaba se retribuindo no futebol da equipe. Eu, na minha opinião, como flamenguista, chega a ser um pouco triste de ver o São Paulo numa situações dessas, né? Porque nos anos 90, até o 2005, cara, o São Paulo ele era uma das maiores referências que todos os clubes do futebol brasileiro tinham, porque o São Paulo é o único tricampeão do mundo e tricampeão do mundo brasileiro. O São Paulo, ele é muito grande na sua história, mas atualmente a gente não pode dizer que o São Paulo é essa potência que todo mundo fala. O São Paulo não é mais soberano como a torcida diz. O São Paulo atualmente, sem maldade nenhuma, atualmente São Paulo é um time pequeno. Atualmente São Paulo é um time bem pequeno. Eu coloco Bragantino e Mirassol na frente do São Paulo. Então, o São Paulo, com o decorrer dos anos, foi tendo uma decadência assim que foi visível em resultados, visível em eliminações, visíveis e até chegar nesse escândalo do impeachment sobre o Júlio Casares, né? E não quero falar mais sobre isso. Vamos falar sobre esse jogo que é da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo está preparado, apesar de ter tropeçado domingo, mas como sempre, antes de começar falando sobre o campeonato, o Flamengo é candidatíssimo para todo o campeonato que jogar, inclusive o Campeonato Carioca. Só que eu vou deixar para falar isso num próximo vídeo, mas para deixar aqui para dar um gancho para o próximo vídeo, porque provavelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre a situação do Flamengo no Campeonato Carioca. Eu estou pensando em fazer. Eu vi de uma fonte, de uma pessoa que eu não vou falar o nome, não vou falar a fonte de onde que eu tirei a informação, que a diretoria estaria mais preocupada com o Campeonato Brasileiro e Libertadores, assim como ano passado. Eu acho que por isso eles não ligaram tanto para o Campeonato Carioca, né? Mas o Campeonato Carioca tem que ser levado em conta, porque eu tenho certeza que os planejamentos do BAP, do José Boto, não estava nos planejamentos. O Flamengo está escapando do rebaixamento. O Flamengo está com apenas 4 pontos e está na 5ª colocação do seu grupo. Então o Flamengo vai, até agora, se o campeonato terminasse nesse final de semana que a gente perdeu para o Fluminense, o Flamengo estaria indo jogar o quadrangular para não ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca. Então, isso é um grande tropeço. Um grande tropeço. E o jogo contra o Fluminense tem que ser levado em conta e com atenção. E com todo respeito, o Flamengo o Felipe Luiz tem que perceber que tem certos jogadores que entregar na mão da diretoria e torcer para eles tomar alguma atitude. Porque o Alan, cara, sai uma cacetada de gente do Flamengo e não sai o Alan. O Alan vem contribuindo o que atualmente? Nunca fez um gol pelo Flamengo. Nada contra o Alan. Mas, o Everton Araújo. Tem jogadores, na minha opinião, que são descartáveis. O próprio Michael. Eu gosto demais do Michael. Só que, infelizmente, é descartado. Ele não ajudaria mais o Flamengo. E não está ajudando, só está fazendo perder dinheiro. Mas agora, gente, a gente vai falar sobre o São Paulo. O São Paulo tá
está com 4 pontos, está na antepenúltima colocação do Campeonato Paulista. O São Paulo, como eu já falei, realmente com essas confusões internas que teve, realmente o São Paulo não está dando resultado em campo, né? 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O São Paulo perdeu de clubes como Portuguesa, Palmeiras, se eu não me engano, perdeu do Corinthians. E o São Paulo tem que prestar muito atenção, cara, porque se bobear, velho, os caras vão ser rebaixados no Campeonato Paulista. Então, o que eu posso dizer sobre esse Campeonato Brasileiro? É outra dinâmica, é outro compromisso. Amanhã será jogado um jogo, será começado um campeonato que terminaremos só em novembro. Então, lógico, seria bom você arrancando 3 primeiros pontos do campeonato. Mas, se você tropeçar na primeira rodada, você normalmente nem se importa muito. Porque tem como recuperar. O próprio Flamengo de 2020, né, no começo do campeonato, começou a decair, perdeu para o Atlético Goianiense, perdeu para o Atlético Mineiro, e só acumulando derrotas, empates e resultados negativos, e no final fomos campeões. Então, o Flamengo está total preparado para jogar contra o São Paulo, assim como o São Paulo está total preparado para o Flamengo, e o São Paulo tem mais que se cuidar para esse jogo. Gente, então esse foi um pequeno pré-jogo que eu fiz para vocês, e que a gente saia do Murumbis com 3 primeiros pontos do Campeonato Brasileiro.